Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos escuta aí do outro lado. Estamos com mais um episódio de Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora UFSM pela UniFM 107.9. E você que nos acompanha deve ter percebido que ficamos aí um tanto silenciosos em maio de 2024. Normalmente é um mês festivo, é um mês de lançamentos e de comemorações. E esse ano foi diferente. Não que nós não tenhamos o que comemorar, porque a editora da UFSM está se reorganizando, se recuperando, mas foi um mês difícil. E você deve estar acompanhando pela televisão, pelas notícias. E nós tivemos, desde 30 de abril de 2024, uma sequência de desastres naturais que assolaram e ainda assolam, em certa medida, todo o estado do Rio Grande do Sul. Santa Maria talvez não tenha sido assim um epicentro, algo tão danoso, mas é um local, é centro do estado, é um local que perdeu comunicações importantes em termos de logística, as estradas ficaram interrompidas, a gente tivemos inundações na cidade, mas de uma forma mais pontual, problemas de rede elétrica e abastecimento de água, e assim, um problema que puxa o outro, que se avoluma de um modo que a gente muitas vezes fica sem saber o que fazer. A recomendação é aquela que quem não ajuda não atrapalha, Fique em casa, se puder ficar, não saia, não pegue a estrada, e foi isso que nós fizemos, mas a sensação é sempre um pouco angustiante, Então, hoje estamos aqui com o diretor da editora da UFSM, professor Enéas Tavares, e nossa colega responsável pela comunicação, a Denise, que vocês também já conhecem, são pessoas que já estiveram aqui conversando conosco, porque a gente vai falar dessa retomada. E de agora em diante, Agora os projetos para frente. Professor Enéas, seja muito bem-vindo. Denise, muito bem-vinda. Obrigado, Jéssica. É um prazer voltar ao Ineditados. É sempre um prazer conversar contigo. E tirarmos essa uma hora para falarmos não só da editora e dos nossos projetos, mas também para pensar um pouco e conversar a respeito do que aconteceu. Acho que todos nós, os nossos ouvintes, ainda estão absorvendo essa situação, o desastre aí das chuvas, das enchentes, e não apenas refletindo a respeito disso, mas também prospectando, planejando, que é aquilo que nós fazemos sempre em situações do tipo. Muito bem, vamos... É inevitável passar um pouquinho para falar para as pessoas, enfim, o que aconteceu com a editora dentro desse contexto todo, que eu falei no início, o que nos abateu, o que nos acometeu, 30 de abril, uma terça-feira, chovia muito, e nós tivemos, infelizmente, o alagamento, a inundação do subsolo da reitoria da Universidade Federal de Santa Maria, aqui no campus sede, o campus de Santa Maria, local onde ficava, além do Departamento de Arquivo Geral, que a gente chama aqui pela sigla DAG, DAG, tivemos também o alagamento do nosso estoque. E um alagamento, embora o estoque seja alto, seja com prateleiras até o teto, aquela coisa, nós tivemos aí mais ou menos 90% do nosso estoque tomado pela água, porque subiu em torno de 2 metros de altura, a água. Então, dentro desse contexto, dentro desse cenário, o que a gente pôde fazer? Professor Enéas, relata um pouco para nós. Eu acho que a gente pode voltar um pouco no tempo para falar, nós três, falarmos um pouco daquela semana. Porque nós estávamos encerrando o abril já com a perspectiva do final de maio, darmos início à Feira do Livro de Santa Maria, nossa tradicional Feira do Livro. Cheios de expectativas. Todo o planejamento para a nossa feira, que é um momento muito especial para a nossa equipe, para os nossos autores. E totalmente focados nisso, organizando já os livros, todo o estoque, lançamentos, em contato com os autores.
Nós estávamos nos reunidos, né, num dia antes ali, na segunda à tarde, planejando tudo isso. E aí, na terça, foi aquela surpresa para todos nós, né? E com relação ao estoque, ele é uma coisa que nunca tinha acontecido em todo esse tempo, né, que estamos ali, que temos nosso depósito ali no subsolo, de acontecer uma coisa nessa proporção e muito rápido, né? Alguns colegas que ainda estavam ali no momento ainda tentaram descer, socorrer algumas caixas que estavam mais abaixo, né, colocar um pouco para cima, mas não foi suficiente, né? Entrou água muito alto, né, quase até as prateleiras de cima. E desde então que a gente está absorvendo, né, como diz o professor, essa função toda e nos reorganizando, né, pensando juntos estratégias e um novo planejamento a partir disso. Eu acho que o que fica para todos nós que vivemos mais de perto, ou mesmo aqueles que acompanharam, né, isso no Rio Grande do Sul como um todo, é primeiramente uma surpresa, né, porque nós estamos sendo alertados de catástrofes climáticas, de problemas que dizem respeito ao meio ambiente, de leis que precisam ser, projetos e leis que precisam ser criados e aprovados, né, para a proteção do meio ambiente. E mesmo aqueles mais sensíveis vão deixando essas preocupações para o dia seguinte, né? Só que às vezes o dia seguinte chega e nós no início de maio vimos, né, isso na forma dessa semana inteira de chuvas que produziram efeitos que nós não poderíamos prever, né? Eu moro na região rural ali de Silveira Martins, né, ali em Valdebuia, e toda a região da Quarta Colônia vivenciou, né, essa catástrofe de uma forma muito intensa, né, com perdas de casa, perdas de estrada, perdas de vidas, né, que nós ainda estamos assimilando, enfim, né, e vivendo também o nosso luto e o nosso pranto. Mas nenhum de nós poderia imaginar algo assim, né? A Denise falava da Feira do Livro, né? A gente já tinha, se não me engano, falado no Ineditados a respeito de um grande lançamento que teremos para 2024, né? Que é essa obra em 2 volumes dedicada à produção poética e biográfica, a vida, né, do Felipe de Oliveira, dos nossos grandes poetas, né, do século XX. E nós estamos celebrando na editora a chegada do primeiro volume. Né? O primeiro volume que nós íamos lançar na Feira do Livro estava lá com seus 500 exemplares, praticamente todos eles no nosso estoque. Além de exemplares de textos introdutórios e de outros livros que, eu insisto, nós iríamos lançar na Feira do Livro e eles estavam guardados no nosso estoque. Né? O estoque que Jéssica, né, descreveu aqui como um estoque que foi alagado, com água subindo 2 metros. E por mais que nós tentássemos salvar, né, muito do que havia lá, foi praticamente impossível. E também existe aquele outro lado, né, Jéssica, de preocupação, né, com a saúde dos nossos colegas, com o bem-estar. Né? Então, confesso a vocês que, para os colegas que estavam na cidade ou na editora, né, um abraço aqui para o nosso querido colega Gustavo, né, que participou em primeira mão ao lado de outros colegas da instituição, também, né, empregados terceirizados, enfim, né, desse possível resgate. Estendo um abraço a ele, e as pessoas que acompanharam isso, acompanharam perplexas, né? No meu caso, muito generalizado em Silveira Martins, à distância, eu estava vivendo também um outro drama, que foi o que aconteceu na UFSM Silveira Martins, né? Em que a gente até agora, nós temos a principal rua de Silveira Martins com uma cratera, né, aberta, com a prefeitura trabalhando, com auxílio, inclusive, das Forças Armadas, mas a cratera está lá, né? Embaixo do histórico Colégio Bom Conselho, que é o bloco A da unidade da UFSM em Silveira, corria um riachinho. Com a chuva, esse riachinho se transformou num riacho, num lago, e o resultado foi a destruição da rua principal. Né? Quem vê parece que houve um terremoto, que a rua Exatamente. Simplesmente dividiu em duas. Abriu, né? E eu estava na terça de manhã, que foi o grande dia, né, da enchente. Eu estava lá trabalhando, fazendo reuniões online, enfim. Também reuniões que tinham a ver com Feira do Livro já e todas as outras coisas, né? Tinha me reunido com a professora Cristina, da PRPGP, com o professor Leandro, para falar ações do Prêmio Tese, enfim. E, de repente, um colega da UFSM Silveira Martins entra na sala e diz: professor, vamos sair porque o asfalto aqui na frente está abrindo
e nós temos medo de que o prédio desabe, né? Felizmente, agora a gente sabe que o prédio está firme, mas na época, no dia específico foi esse... É o chão se abrindo debaixo dos pés de vocês. Né? Literalmente. E aí eu tentar voltar para casa e ver essas notícias, poxa, mas é o estoque da editora, é o DAG, é o nosso arquivo histórico, são as vidas em perigo, aí notícias que chegam de outras cidades, né? Então, confesso, eu acho que para terminar um pouco essa rememoração desses dias, que todos nós vivemos o que nós vamos fazer amanhã, né? Porque se a gente pensar que a nossa editora, ela trabalha com 2 braços, um braço de livros digitais, mas um braço de livros impressos, e que nós dedicamos muita energia, né, às nossas publicações impressas, por acreditarmos também na importância do texto impresso, da experiência de leitura. Já falávamos aqui sobre o corpo engajado diante do objeto livro, né? Como é que a gente continua? É aquela ruptura, né? Porque a gente vinha no planejamento ali tudo alinhadinho e mudou tudo. Porque tivemos que interromper as vendas, né? Primeiro passo, porque como é que a gente vai estar com o site liberado vendendo se não sabemos, não temos estoque, ou o que restou do estoque. E aí foi impactando em todas as ações, enfim, né? Em tudo que estava programado, nosso planejamento, nosso dia a dia. A gente viu que ia ter que ir alterando. E acho que a partir disso, né, Denise, a gente começa a respirar e a partir da segunda semana começar então esse trabalho de passar do desespero, essa é a palavra da primeira semana, como é que nós atuamos, como é que nós nos organizamos enquanto equipe, enquanto editora, enquanto servidores, enquanto profissionais do livro que somos todos nós, né, não só porque trabalhamos na editora da UFSM, mas também acadêmicos, né, que trabalham com livro, como é que a gente prossegue. E esse Ineditados, né, Jéssica, por isso que a gente ficou muito feliz de atender o convite sempre gentil da Jéssica. Esse Ineditados é um pouco uma oportunidade de conversarmos com os nossos ouvintes para falar a respeito disso, né? Diante dessa perda, como é que pouco a pouco nós vamos reconstruir o nosso estoque, as nossas ações, né? E especialmente contando, né, com a nossa audiência, com os nossos leitores, para que façam parte também dessa reconstrução, né? Eu acho que a nossa primeira grande campanha da editora passado esse momento é justamente convidar os nossos leitores para nos auxiliar, para nos ajudar, para que nós continuemos existindo. Eu acho que o que resume, né, seria uma sensação de colapso, porque a gente não tem onde observar o que fazer. Então, aquela sensação de também impotência, né? O que nós fazemos? Não temos o que fazer, temos que esperar. Então, num primeiro momento, né, viemos aqui, alguns colegas também, fazer em caráter de mutirão, selecionar o que era possível, fazer uma doação mesmo do nosso tempo, em virtude de termos realmente poucos braços. A orientação era não se expor, né, no primeiro momento, até porque não sabíamos das condições sanitárias, enfim, né? Então, quem veio na condição de voluntário para fazer o resgate do que era possível, fossem materiais históricos ou os livros propriamente ditos, e assim conseguir fazer um mínimo de mapeamento desse novo espaço, novo pensar para o futuro da instituição e da unidade editora, né, dentro desse conjunto todo da universidade, porque pelo lado, e eu sempre puxo um pouco para o lado patrimonial também, né, nós perdemos um pedaço importante, que nós talvez ainda nem saibamos bem qual é, da história da universidade, que se perdeu em termos documentais. E junto disso, essa parte da materialidade do livro, que também são histórias, que também são narrativas, também são pedaços de espaço-tempo de um outro formato, né, de um outro modelo, mas que, por mais que a gente consiga resgatar, porque não exista uma exclusividade, mas a gente precisa também ter o devido carinho e tratar com todo o cuidado possível, e foi o que nós fizemos, né? Pensamos em trazer e recontar, enfim. E agora, pensando então de uma forma
para frente, né? Uma forma prospectiva. Várias campanhas que daí, então, temos esse momento aqui de convidar você, nosso ouvinte, para acompanhar as nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria Grife UFSM, @ineditados podcast, porque nós vamos fazer também entrevistas com os autores que fazem parte desse projeto de retomada. E convidamos, então, a Denise para falar um pouquinho do que está sendo pensado também, em conjunto aí com o professor Enéas, desses planejamentos para o futuro. Certo. Bom, a gente pensou, então, numa campanha onde a gente pudesse trazer os nossos livros eletrônicos, né, dar destaque para esses livros também que estão disponíveis no formato e-book, né, e, ao mesmo tempo, também convidar o público a ir até a nossa livraria, a nossa Grife, a nossa loja, que é ali na entrada do campus, onde a gente também vai estar destacando, durante o cronograma aqui que eu vou passar em seguida, que a gente planejou os livros por área e o que a gente ainda tem disponível em estoque impresso, né, no caso dos livros da editora. E a gente vai chamar essa campanha, então, que a gente está lançando hoje, de Salve o Livro, né, com esse intuito de resgatar o livro mesmo e novos projetos, a gente conseguir recuperar parte, né, do nosso acervo e imprimir novas páginas. E é nesse sentido que a gente conta com o apoio de todos vocês. Além dos nossos títulos, então, na nossa livraria, várias outras editoras também parceiras, né, de longa data estão se colocando à disposição de repassarem alguns descontos. E, então, mais títulos, né, estarão também em promoção durante a nossa ação. A gente vai iniciar no dia 10 de junho. E semelhante ao que nós fazíamos com a agenda da editora, que nós já estávamos sempre trazendo a Jéssica também aqui no programa para vocês, que era uma programação que estava sendo mensal, né? Cada mês com foco numa área. Agora a gente vai fazer, então, semanal. A cada semana, iniciando pela próxima semana agora, que a gente vai trazer o CCR, uma área vai estar em destaque. E aí a gente vai estar divulgando alguns preços promocionais também nos e-books. Lá, os livros impressos na nossa loja também pode ser solicitado através do nosso e-mail, né, quem é de fora. E em algumas semanas a gente vai ter também algumas promoções de pré-venda. Então, já tem algumas novidades aqui, alguns livros chegando. E quem adquirir esse livro durante esse período, que vai ser de 10 de junho até 2 de agosto, vai ter um preço promocional, vai ter um frete grátis e alguns brindes especiais também para esse leitor que adquiriu o livro conosco. Essa campanha, né, acho que é bacana a gente relembrar um pouco isso, né, ela nasceu um pouco daquela segunda semana, né, de grande nervosismo de todos nós da editora, primeiramente por uma preocupação com a Feira do Livro, né, porque nós estávamos na segunda semana com o nosso estoque perdido, com alguns títulos que nós nem chegamos a tirar das caixas, perdidos. E a Feira do Livro para o final de maio, né? E aí eu acho que vale aqui um agradecimento, né, à sensibilidade de todos os nossos parceiros da cidade, o que inclui também a Secretaria de Cultura e a Prefeitura de Santa Maria, da compreensão da impossibilidade de a gente fazer a nossa feira na data originalmente pensada. Então, lembro com muita alegria, né, de uma mensagem que Denise enviou para o grupo da editora, saindo da reunião, né, lá na Secretaria de Cultura, dizendo que, devido a tudo que aconteceu, a nossa Feira do Livro foi, então, remarcada, né, para final de agosto, primeira semana de setembro de 2024. Com isso, todos nós respiramos aliviados, né, porque aí ganhamos, nesses 3 meses, justamente o tempo para que a gente possa encaminhar novas tiragens daquilo que vai ser lançado e também buscar recursos, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas ao lado disso, também pensamos em termos criativos, né, Denise? De que modo a gente pode usar esse espaço de tempo, então desse momento até a Feira do Livro, final de agosto, para reforçar o nosso catálogo, para relembrar o nosso catálogo, para celebrar o nosso catálogo e os nossos autores e convidar a nossa audiência e os nossos leitores para que também apoiassem, né, essa campanha em busca de salvar o livro, não só o livro objeto físico, mas a ideia do livro, a ideia de cultura, a ideia de ciência, a ideia de educação, a ideia de histórias, né, tudo aquilo que compreende esses objetos mágicos com os quais nós trabalhamos.
E foi uma reunião lá, né, com os nossos colegas da editora, em que a gente pensou em vários títulos de campanha, né, que salve o livro. Né, uma sugestão, entre outras, esboçada pela Jéssica, né, que a gente abraçou um pouco essa ideia e inspirados, né, como a Denise colocou, no que nós já fazíamos com a nossa agenda mensal, pensamos em avançar por 8 semanas nas 8 grandes áreas, né, que constituem o nosso catálogo. Eu acho que pode, Denise, relembrar para nós quais são as datas mesmo. Então começa dia 10 de junho com o dia CCR. Dia 10 de junho, então, começamos com o CCR. E aí, além das promoções nos e-books, que a gente vai estar divulgando ali nas redes, como a Jéssica colocou, e a promoção na loja física, a gente vai ter uma pré-venda, então, durante essa semana, que é o Manual de Regulagens e Manutenção de Máquinas Agrícolas. Depois, na próxima semana, 17 de junho, é a Semana do CAL, Centro de Artes e Letras. Também vamos ter pré-venda, que a gente tem 3 obras. José Saramago, O Inventor de Bússolas. Felipe de Oliveira, Obra Completa, 3ª edição. E Felipe de Oliveira, O Poeta da Lanterna Verde. Estão lindos esses brindes, já vou dar um spoiler aqui para os ouvintes dos livros do Felipe. Eu acho que vão amar, os leitores vão amar. Depois, continuando, 24 de junho, daí vai ser a Semana do CCS. 1º de julho, CCSH. 8 de junho, CCNE. 15 de julho, CT. 22 de julho, CE. E 29 de julho, interdisciplinar. Então, a cada semana, a gente vai estar trazendo os livros eletrônicos, as promoções e também o que a gente tem disponível lá na loja. E fica aqui nesse reforço, né, do nosso catálogo e das áreas que constituem não só o nosso catálogo, mas as áreas que constituem a própria organização disciplinar da nossa universidade. O convite aos nossos ouvintes e aos nossos leitores, né, que querem conhecer um pouco de que modo, né, o FSM é algo tão complexo, né, muitas vezes tão amedrontador, especialmente para aqueles que estão começando a estudar na nossa instituição. Como é que o FSM funciona? Quais são as áreas? Quais são os títulos? Então, reforço o convite já feito pela Jéssica. Nos acompanhem, né, nas nossas redes sociais, porque cada semana a gente vai não apenas reforçar aquilo que nós temos no nosso catálogo em versão livro eletrônico, mas também, a partir desses anúncios de pré-venda, dar a conhecer que tipo de ciência, que tipo de conhecimento é produzindo na nossa instituição. Então, a campanha Salve o Livro é também uma oportunidade de ajudar, né, a nossa editora a continuar existindo e a continuar trabalhando, mas também uma forma de colocar a ciência produzida na nossa instituição na vitrine, que é o que nós temos feito já há bastante tempo. Isso. E nós temos aí, na verdade, uma versão pocket, né, das nossas agendas. Exato. Porque já vínhamos, infelizmente, pela questão do estado de greve, que também foi tema de um dos nossos programas aqui, com essa situação da agenda um pouco parada, já antes desse problema dos desastres no Rio Grande do Sul. Então, é uma forma também de retomar e fazer com que todas as áreas sejam contempladas novamente, uma por semana, de uma forma mais intensiva e talvez por isso mesmo mais dinâmica, né? Que as pessoas não percam as postagens, porque as promoções, elas se mantêm. A questão da pré-venda vai ficar no ar por mais tempo, né? Sim. Nós temos aí também um auxílio de quem nos ouve para fazer com que esses materiais já cheguem aqui na cidade, já cheguem aqui na editora, com uma boa parte, né? Torçamos que sim, das vendas acontecidas. Então, porque não sei se fica evidente, mas nós não temos um espaço de estoque ainda. Então, nessa nossa fala, talvez para quem nos ouça, nós temos vários materiais por receber e nós estamos guardando, assim, fazendo que nem coração de mãe, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Sempre cabe uma caixinha a mais, mas é um espaço que nos faz muita falta, né? O estoque era um grande centro de operações nosso e que, no momento, estamos sem. Então, sempre que você vê uma postagem, leia e, de repente, indique para alguém que é da área, se não é a sua área, indique para alguém, porque isso vai fazer muita diferença para nós.
E vá até a loja, né? É. Conheça a nossa Isso. loja, quem não conhece ainda, porque além desses títulos, como eu falei, tem outras editoras que estão nos apoiando e essas promoções também vão estar durante todo o período lá na livraria. Se os nossos ouvintes estiverem, né, se perguntando como exatamente eu posso apoiar, auxiliar na campanha Salve o Livro. Fica aqui o convite, novamente, de nos seguir nas redes sociais, tanto a rede da editora, quanto da livraria da Grife, também do podcast Ineditados. Se você, que for de uma área específica, adquirir um ou mais dos nossos livros eletrônicos, você está também ajudando a nossa editora. E se você nos visitar na livraria ou na Grife, para adquirir um livro da nossa editora ou de outra editora acadêmica, ou então algum produto da Grife, seja camiseta, caderno, bolsas, enfim, né? Cada uma dessas aquisições é uma forma de apoiar a nossa editora e as nossas ações. E é uma forma, como a campanha convida, de salvar o livro na nossa instituição e também na nossa região. Nós temos uma intenção, ainda está em fase de avaliação, de fazer com que aos interessados, aqueles que quiserem e puderem ir na nossa livraria, e tiverem a curiosidade de levar, talvez como um registro histórico, algum dos nossos livros que nós conseguimos resgatar, mas que não estão em condições de venda, que seja uma forma de presentear a pessoa, em alguma medida, materializar essa perda para um registro, enfim, né? Então, a gente está avaliando pela questão sanitária mesmo, né? Se existe algum problema, porque acaba se tornando um material que talvez a gente não dê hoje o devido olhar, em virtude de que temos muito ainda do que tratar a respeito, mas não deixa de ser algo, é um registro material, de uma historicidade materializada. Né? Para nós é bastante triste isso, pensar assim, né? Porque além dos lançamentos, como o professor falou, tem muito livro mais antigo também, que também faz parte da nossa história, e muitos desses talvez não vai ser possível reimprimir, né? Então se perdeu muito, muito também da nossa história ali. Exato. Eu acho que vale a pena 2 registros, né? Um deles para detalhar um pouco, né, essa questão da doação. Quando foi anunciado, né, na segunda semana, enfim, a perda que nós tivemos do nosso estoque, nós recebemos algumas mensagens de alguns colegas dizendo assim, olha, de repente esses livros que foram molhados, eles podem ser recuperados visando uma doação para a escola ou até para bibliotecas da cidade. E esse é um retorno que nós gostaríamos de dar a esses colegas que fizeram essa excelente sugestão. Infelizmente, isso não vai ser possível, uma vez que envolvem justamente questões sanitárias, né? Nós estamos falando de livros que ficaram por dias e dias e dias debaixo d'água, então tem questões aí que dizem respeito, né, à umidade, tem questões que dizem respeito a fungos, que dizem respeito à própria segurança daqueles que porventura colocariam a mão, né, nesse material. E nós insistimos, embora trabalhemos pelo livro e valorizemos o livro, o principal é a nossa saúde, a saúde da equipe, a saúde dos nossos colegas e, obviamente, a saúde dos nossos leitores. Então, gostaríamos aqui de agradecer a todos aqueles que nos mandaram opiniões, sugestões, né, para que fizéssemos ações nessa direção, mas essa é a razão da gente não ter abraçado essa sugestão em específico, né? Uma vez que a gente entendeu que, tirando os exemplares que a gente conseguiu salvar naquele dia ou no dia seguinte, os demais não teriam a mínima condição de serem distribuídos. Também aproveitamos para reforçar aqui um agradecimento, né, aos nossos reitores, né, professor Luciano, professora Marta. A gente sabe que sempre em momentos de crise, as decisões de gestão são as mais difíceis, são as mais desafiadoras. E a gente pode imaginar o que é gerir, né, uma instituição do tamanho, do porte da UFSM em meio a uma catástrofe como essa e em meio a uma greve, né, com questões que dizem respeito a calendário também, a gente está acompanhando as discussões. Então, por todas essas razões, também um agradecimento, né, ao professor Luciano, professora Marta, né, por tudo aquilo que fizeram em prol, né, do DAG, até de dar a notícia, né, em função da perda dos documentos, mas também dentro do possível de noticiar a perda do nosso estoque e um agradecimento também por todo o apoio que estão dando, né? Eles já estão cientes da questão que a Jéssica acabou de tratar, né? Continuamos sem estoque. Então, né, numa reunião semana passada, perguntei aos nossos reitores como é que faremos, né?
Então já estamos também trabalhando, né, em direção a, em breve, termos uma solução já a partir, né, da disponibilidade dos nossos reitores para que tenhamos novamente um estoque para poder receber novos livros, né? E é um pouco nessa direção que estamos trabalhando. A gente tem recebido muito apoio, né? Tanto deles como de outros colegas, né? Do meio editorial, enfim, muita gente se solidarizando com a nossa situação. O próprio pessoal que nos ajudou no dia ali, nos dias, né? Os meninos da turma ali do transporte, do Cláudio, enfim, muita gente para lembrar e agradecer aqui. Nós tivemos, inclusive, claro, estávamos no meio de uma mesma situação do olho do furacão, mas os próprios colegas do Departamento de Arquivo Geral, que foram também solidários conosco, arranjando equipamentos, os EPIs para poder manejar o material, almoço. Né? Então, porque foi realmente as primeiras 48 horas que a água pôde ser drenada do subsolo, foram 2 dias de trabalho realmente intenso. Tinha que agir rápido, né? Tirar o que ainda era possível, retirar de lá em condições, tirar das caixas que estavam úmidas, mas dentro ainda não havia molhado, né, Jéssica? Então, o que deu para recuperar? Então, era um trabalho muito intenso e muito enérgico para fazer o que fosse possível dentro daquele período de tempo, porque na sequência já entra um outro estágio de deterioração, já, né, as coisas vão sempre se intensivando. E ainda numa situação um tanto caótica, porque era escuro, com resto de água no chão, um odor que começa a vir muito forte, porque era uma água muito lodosa. Então, tudo isso é um cenário um pouco opressor, assim, de a gente olhar em volta. Mas aí era colocar a caixa nas costas e subir escada. Isso foi o que a gente fez bastante. Mas valeu a pena, eu acho que foi algo que dá aquela sensação de que fizemos o que foi possível a se fazer. E é isso, né? Agora, realmente, é pensar nessa prospecção de ações futuras e aproveitar essa parceria das outras instituições, que a nossa livraria, ela é multimarcas, né? Ela é multilivros. Então, ela não trabalha apenas com livros da nossa editora, e sim de outras editoras também, todas elas com algum tipo de desconto ou algum brinde, para que seja possível também ajudar a alavancar esse retorno, para que tenhamos formas de investir nessas reimpressões ou no que quer que seja, até nessas novas estruturas, que, infelizmente, são várias fontes que a gente precisa se organizar, né, para conseguir dar realmente conta. São pequenas demandas que precisam, no dia a dia, a gente precisa resolver. Então, existem as coisas maiores, o macro, que a gente consegue sanar com reitoria, com instâncias superiores, mas o micro, no dia a dia também, a gente precisa, às vezes, tomar decisões muito ali para aquele momento e fazer esse fluxo, essa energia girar, vai ser muito importante, né, para essas pequenas ações também. Então, nos acompanhe. Lá na livraria, nós estamos com o horário das 9 às 15 horas. Uhum. Mas sempre por e-mail, né, eu acho que é importante destacar também que, por momento, nosso site ainda está fora do ar, porque estamos passando por uma série de reestruturações, incluindo contagem de exemplares, verificação de exemplares que estão, de fato, não são todos que foram resgatados, que estão em condições de serem comercializados. Então, nesse sentido também, a gente faz uma revisão para ter um cuidado de sempre mandar algo que esteja adequado, né, para os nossos clientes. Então, o nosso site está fora do ar. Mas, pelo editora UFSM, vamos lá. Editora@FSM. O nosso e-mail é editora@ufsm.br. E as nossas redes, @editora_UFSM, tudo junto, @livraria e grife UFSM e @ineditados podcast. Nos procure, se houver dúvida, se quiser fazer consulta sobre algum dos títulos que nós tenhamos ou que vamos receber, pode nos procurar em qualquer uma dessas redes para que a gente dê o feedback. A compra pode ser feita online, só que vai ser feita não pelo site, mas num contato mais diretamente conosco, aqui com as pessoas da equipe. Uma coisa que eu acho que é importante, né, a gente frisar
é que já por vários meses a gente tem sempre definido o seguinte, né? A gente trabalha com livro, esse objeto, que cada um de nós estabelece uma relação que pode ser educacional, pode ser da ordem do carinho, do afeto, da paixão, do entusiasmo, do registro, do aprendizado. Cada um dos nossos ouvintes, né, pode recuperar aí na sua biografia qual é a relação que tem com esse objeto. Mas o essencial do objeto livro é a gente saber que há um ser humano, né, que foi o responsável pela escrita daquele conteúdo que é registrado ali na forma de livro, e um outro ser humano que vai consumir, ler, que vai aprender, né, com aquele conteúdo. Então, em meio a tudo que nós vivemos, nós refrisamos um pouco o DNA da editora da UFSM, que tem muito assim, né, um cerne de chamar para primeiro plano as pessoas por trás do livro. Então, o Viva o Livro é também uma campanha, e não poderia ser diferente, né, Denise? Em parceria com o Ineditados, né, Jéssica? Que vai dar continuidade a essa valorização das pessoas que estão por trás do livro, né? Então, esse calendário que Denise acabou de nos apresentar, ele não valoriza apenas uma área da instituição e os livros que pertencem àquela área. Ele, na verdade, vai valorizar os autores que exemplificam, que constituem aquela área, né? Então, toda semana a gente vai ter uma reunião com os autores do centro, vamos estar em contato com os centros, para que a gente possa fazer essa semana especial, né? Uma semana especial do CCR, uma semana especial do CAL, uma semana especial do CCNE e assim sucessivamente. E nessa semana especial, além das ações que Denise mencionou, nós teremos também episódios especiais do Ineditados, justamente com um ou dois autores daqueles livros ou daqueles títulos específicos. Essas nossas ações por área a gente sempre procura, né? Afinar, né? Se aproximar, né, dos nossos autores. Muitas vezes eles nos trazem ideias, sugestões, né, para alguma ação, algum evento que a gente possa participar, estar presente, que eles vão estar levando o nome da instituição, enfim. E isso sempre tem um lado muito bom assim também. E dizer para vocês também que passado esse susto, né, a gente está conseguindo... Essa é uma primeira ação, o Salve o Livro, mas a gente está conseguindo ver um horizonte, né? Já estamos entusiasmados com a nossa feira novamente, né, que vai ser mais adiante esse ano. E com certeza, em breve, a gente vai estar aqui com a Jéssica trazendo mais novidades e retomar alguns projetos e novos com certeza virão. Nós temos já o hábito, né? Afinal de contas, o Ineditados aí está quase fechando 2 anos, então, como passa? E nós temos já essa rotina de quando temos a agenda para uma determinada área do saber, concentrar todas as ações, fazer as entrevistas preferencialmente com autores daquela área, trazer os lançamentos, enfim. E isso agora vai ficar bastante intenso, como eu disse antes, né? Porque toda semana nós vamos ter essa dinamicidade de trazer um grande passeio por todas as nossas 8 áreas do conhecimento aqui da instituição e com muitas novidades, porque para isso que nisso que a gente está mirando, né? Nisso que a gente está focando, para que nós tenhamos aí uma retomada muito pungente, muito alegre e convidando todos a fazerem parte desse processo, serem, em certa medida, a gente traz aqui os autores, mas que todos sejamos coautores, né, desse processo de retomada. Porque assim a gente sente que, né, muitas vezes a coisa, o bem público é colocado como algo que é algo de ninguém. Não, pelo contrário, é de todos. Então, todos nós somos coautores nesse movimento, né? Cada um podendo fazer aquilo que estiver ao seu alcance, fazemos um grande movimento conjunto. E ampliando um pouco esse agradecimento, né, isso que a Jéssica acaba de mencionar, além do agradecimento aos nossos leitores e aqueles, né, que nos escutam nesse momento, e aos nossos autores, como acabamos de fazer, segue aqui também um abraço muito apertado e afetuoso nos nossos conselheiros, né? A editora é esse grupo, né, de profissionais do livro que produzem, né, esses títulos de diferentes áreas, mas depois, né, desse trabalho muito cuidadoso e carinhoso, né,
dos conselheiros que também representam cada uma das áreas e são os responsáveis por avaliar submissões que chegam, né, até a nossa editora. Então, um abraço aí para todos os nossos conselheiros. Tivemos uma última reunião antes desse acontecido, quando estávamos ainda no início da greve, né? Mas logo voltaremos a termos uma reunião com eles para que a gente possa também dar continuidade a todas essas ações. Bem, com isso, tendo isso em mente, eu acho que a gente pode agradecer a toda a nossa audiência que ouviu essa conversa aqui nesse momento, para que colabore e nos acompanhe, e que assim possamos dar esse novo gás, pensando para frente, pensando no futuro, e considerando também que temos ainda muitas histórias para contar e muitos ineditados por fazer. Vamos nos organizando e acompanhando para que a gente tenha de fato aí algo, talvez uma nova fase, né? Marcar uma nova fase com um novo ânimo, com essa energia colocada em conjunto aí, vamos fazer um grande futuro aí para a nossa editora. Fizemos 42 aninhos, aí temos mais... Muita história pela frente. Muita história pela frente. E ecoando as suas palavras, né, Jéssica, eu acho que todos nós, devido a tudo que nós vivemos ou assistimos no último mês, todos nós estamos nesse raro e muito precioso momento de olhar para fora, de olhar para o outro, de ajudar quem a gente pode ajudar e também entender o que está acontecendo com o nosso planeta, né? Então, acho que nós que trabalhamos com ciência também é uma oportunidade da gente entender um pedido de socorro não só das famílias atingidas, mas do próprio planeta, né? E esse desgaste natural é um pouco uma evidência disso, né? Então, desse momento terrível que todos nós passamos e ainda estamos passando, que consigamos sair, né, mais fortes, mais sábios, mais experientes, prospectando novas ideias do livro, novas ideias de produção de ciência, mas novas ideias também para que a gente possa conviver não só entre os nossos pares, mas também com a nossa casa primeira, né, que é o planeta. Esperamos não viver e não passar por isso tão cedo, mas é claro que isso também é uma responsabilidade nossa, né, da forma como nós cuidamos do meio ambiente, apoiamos a ação de proteção, né, do meio ambiente, entre outras ações. Então, para os nossos ouvintes, um grande abraço. Obrigado, Jéssica, por mais esse espaço. E convidamos a todos vocês a salvar o livro junto com a gente a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de junho. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui para a gente Jéssica. fazer essa retomada todos juntos. E para você que nos ouviu, então, nossas redes, @ineditadospodcast, @livraria e grife UFSM, @editora UFSM no Instagram. Eu sou @gedalcin. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.